Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 704. Então aqui, essa crença tem sido largamente explorada graças à ideia de que as portas do céu podem ser abertas com dinheiro, livrando-nos do inferno. Olha só para você ver. Aqui é a sequência agora, livrando-nos do inferno. Então, quantas pessoas pagam em todas as religiões para poder se livrar do inferno? As somas que ela tem produzido e que ainda produz são incalculáveis. Olha, gente, a quantidade de dinheiro que as religiões arrecadam por ano é incalculável. Não existe um número. Não existe um número. É incalculável. Agora, quem fica com esse dinheiro é Deus? É Deus, né? Você acredita que é Deus. É o imposto cobrado sobre o medo da eternidade. Olha só para você ver. É o imposto cobrado sobre o medo da eternidade. Então, é o imposto cobrado sobre o medo da eternidade, sendo facultativo. O produto desse imposto é proporcional ao domínio da crença. Então você observa ao domínio da crença. É a crença quem cria aquelas leis, aqueles dogmas. Se esta não mais existir, a arrecadação desaparece. Não é verdade? Se esta não mais existir, a arrecadação desaparece. Se essa crença se esses seres, se esses adeptos, se eles adquirem moral, cultura, conhecimento, essas religiões desaparecem. O que mantém essas religiões ativas é a ignorância. É a falta de conhecimento das leis de Deus. O que eu já disse outras vezes em outros vídeos, eu torno a repetir. Deus e nosso Senhor Jesus Cristo foi banido do cristianismo durante praticamente quase 2000 anos. Deus e nosso Senhor Jesus Cristo foi banido do cristianismo. Não pense você que Deus e Jesus fizeram parte dessas corjas durante esses 2000 anos, que não. Esse Deus que os adeptos acreditaram sempre foram um Deus falso, pregados através da mentira, porque é um Deus frágil, é um Deus que odeia, é um Deus que pune, é um Deus que condena, é um Deus que manda para o fogo do inferno, e por aí vai. Então Deus e Jesus foram banidos do
cristianismo. E eles só retornaram a 18 de abril de 1857 com a codificação do Espiritismo. A criança dá o seu doce de boa vontade a quem lhe promete que vai espantar o lobisomem. Não é verdade? A criança dá o seu doce de boa vontade a quem lhe promete que vai espantar o lobisomem. Mas Kardec também era corajoso, né? Eita! Mas eu também acho que não fico lá atrás. Não, longe não, né? Quem sou eu? Não sou Kardec, não. Não sirvo para ser nem um cisco no pezinho dele. Não sirvo nem para ser a grama onde ele pisava. Mas que ele falava a verdade e que eu falo o que eu quero também aqui. Eu falo. Então, olha só para você ver. A humanidade é desse jeito, ó. É como uma criança que dá, né? Que dá o seu doce de boa vontade a quem lhe promete que vai espantar o lobisomem. Então, qual é o lobisomem da humanidade? O inferno. E como se livra do inferno? Indo ao confessionário, se confessando. E como você consegue se redimir perante Deus? Se comungando, pagando, dando ofertas, e mais ofertas, e mais ofertas. Qual o outro maior lobisomem que existe no seio de todas as religiões? A morte. A morte é um dos maiores lobisomens que existe, que assombra todo mundo. Não tem esse na face da terra que não tem medo da morte física. É engraçado que eu já não tenho medo da morte física. Eu não tenho. Se chegar alguém aqui e falar para mim assim, vou te dar um tiro na cabeça agora, eu falo, dá. Pim, pum, pau. Pronto. Eu tenho medo da morte moral. Eu tenho medo da morte da falta de cultura. A morte da falta de intelecto. Nós temos que ter medo desse tipo de morte, de falta de moral, falta de cultura, falta de conhecimento das leis de Deus. Porque a falta do conhecimento das leis de Deus é a morte moral. Nós temos que ter medo da morte moral. Da morte física, não. Porque a morte física é um processo natural. É um processo natural que faz parte da evolução do ser. Você entendeu? Faz parte. Você nasceu, você já está morrendo, você está caminhando. Tudo se transforma. Tudo evolui. Isso é física. Isso é ciência. Tudo evolui. Tudo vai morrendo, vai se transformando, vai evoluindo. Mas para melhor. Agora, carregue no teu eu o sentimento da morte moral para você ver como é doloroso. Eu tenho medo, sim, da morte. Tenho. Eu confesso a você que eu tenho medo. Mas da morte moral. Da morte física, não. Então, mas quando a criança não acredita mais no lobisomem, prefere comer o doce. Então, olha só para você ver como Kardec é sábio. A criança dá
o seu doce de boa vontade a quem lhe promete que vai espantar o lobisomem. A criança, ela dá. Então a humanidade toda é essa criança na infância do conhecimento, da cultura, da moral, do intelecto. É essa criança. Mas depois que essa criança cresce, quer dizer, que adquire conhecimento, adquire moral, intelecto, sabedoria, essa criança, olha o que ela faz aqui, ó. Mas quando a criança não acredita mais no lobisomem, prefere comer o doce. Então, ela cresceu intelectualmente, ela percebe que não existe esse lobisomem, não existe a morte, e que a verdadeira morte é a morte intelectual, aliás, é a morte moral. É a falta destas qualidades no eu que é a verdadeira morte. Porque a morte, nem a física, morte física não existe. Nem a morte física não existe. Você vai entender isso um dia. Então, a criança, quando cresce, moralmente, intelectualmente, né? Que ela adquire conhecimento, ela prefere ela mesma comer o doce que eu, vou ficar dando meu doce para outras pessoas, se eu mesmo posso comê-lo? Tá. A nova revelação, fornecendo ideias mais aceitáveis sobre a vida futura e demonstrando que a salvação pode ser alcançada através das próprias obras, deve enfrentar uma oposição tanto mais forte quanto ela vem estancar a mais importante fonte de arrecadação. Olha só você ver. Maior fonte de arrecadação. É o que sempre acontece quando uma descoberta ou uma invenção vem modificar as situações. Os que vivem dos antigos costumes sempre os defendem. É natural, né? Aqueles que vivem dos antigos costumes sempre os defendem. Ué, porque é muito mais fácil, né? Viver na comodidade, viver na ociosidade, viver ali embaixo da sombra, tomando aguinha fresca, do que você enfrentar o sol quente e a luta. É muito mais fácil ficar na sombra. Procurando desacreditar as novidades, né? Então eles procuram desacreditar as novidades. São hereges, são mistificadores, são charlatões. Vamos levá-los às fogueiras, vamos acabar com eles. Isso é tudo uma desculpa para mostrar para a humanidade de que eles estão com a verdade, que eles estão com a razão. Desacreditar as novidades, por mais vantajosas que sejam. Acreditais, por exemplo, que a arte de imprimir, não obstante os benefícios que devia trazer à humanidade, pudesse ser aclamada pela numerosa classe dos copistas? Não. Certamente, eles deviam maldizê-las. Assim também aconteceu com as máquinas, com as estradas de ferros e centenas de outras coisas. Tudo passou por esse processo de transformação. Não foi fácil apresentar, não foi fácil para os inventores
para os criadores mostrar, apresentar os seus inventos àqueles ignorantes, ociosos, acostumados ali na ociosidade. Você não viu o que aconteceu com Galileu Galilei? Até aquele momento, nós já falamos isso, mas vamos repetir, que faz parte dos estudos. Até aquele momento, todo mundo acreditava, principalmente os astrônomos, né? Eles acreditavam que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra e que a Terra era sustentada por 4 elefantes brancos com asas. Meu pai do céu. Meu pai do céu. E aqueles que acreditavam que a Terra era quadrada e que se você fosse numa certa direção, você caía num precipício, num despenhadeiro imenso, profundo. Olha só quanta coisa, né? Agora, isso se deve às crenças religiosas que embutiram isso na cabeça da humanidade para poder mantê-las neste estado de ignorância, nesse estado de falta de cultura, de sem cultura. Aí o coitadinho do Galileu Galilei, mas vai ser bobo esse Galileu, mas Galilei, mas vai ser boa brincadeira. Vai lá pro fundo da horta e me estuda lá naquele telescópio dele lá, muito precário. E ele me descobre lá que não era o Sol que circundava a Terra, e sim a Terra que circundava o Sol. E que o Sol não era o centro do universo, e que outros milhões de Sol existiam. E que ele era um dos menores. E que outros planetas circundavam o Sol. E ele vai apresentar esse projeto dele. Você viu, né? Estuda a biografia de Galileu Galilei para você ver o que aconteceu com ele. Não vou contar, não. Você vai ter que ir lá no Google e procurar biografia de Galileu Galilei, para você ver o que aconteceu com ele, para você ver como que ele morreu. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade, das penas, é uma simples futilidade, né? Que eles provoca o riso, né? KKKKKK. Aos olhos dos incrédulos, né? Que não acredita nisso. Incrédulos. Não acredita nisso. O dogma da eternidade, das penas, é uma simples futilidade que eles provocam o riso. Entendeu? Aos olhos do filósofo, a questão se torna grave no seu aspecto social, pelos abusos a que tem servido de motivo. O homem verdadeiramente religioso considera que a dignidade da religião depende
da destruição desses abusos e, consequentemente, das suas causas. Então, tem que eliminar-se tudo isso. Agora, a gente entende que essas questões faz parte da evolução. Mas até quando a humanidade vai permanecer nesta ignorância? Relembrando Emmanuel, ele nos disse, né, através de Chico Xavier, que a humanidade, em 2000 anos, evoluiu 2 milímetros. Agora pensa bem, 2000 anos, 20 séculos. Agora imagine de Moisés até nós, 2021 agora, 40 séculos. E até hoje, no ano de 2021, a humanidade ainda se comporta de acordo com as leis mosaicas, né, as leis de Moisés, se comporta praticamente uns 85% ainda se comporta como na época de Moisés. A venda do paraíso, vende-se pedacinho de terra lá no paraíso, né? A remissão dos pecados através do pagamento, né? E muitas outras coisas que existem em tudo quanto é outras religiões. Isso não é falando só do catolicismo, não, o estudo. Do catolicismo, é do espírita, dos evangélicos, do budismo, do islamismo e olha, gente, tem mais de 40, mais de 60 mil religiões na Terra. Mais de 40 mil, entre 40 mil e 60 mil religiões na Terra. Cada qual possui o seu dogma, que é cada qual possui a sua lei. Interessante que nenhuma dessas, elas possuem leis, mas elas não possuem Deus. Elas não possuem Jesus. A única que possui Deus e Jesus é a ciência espírita, que independe de todas as religiões do mundo que existe no mundo. A filosofia espírita, que independe de toda a filosofia do mundo. Por isso, essa bagunça aqui na Terra, essa confusão, sabe? Vamos para o próximo vídeo.